Beleza, galera? Aqui é o professor Felipe Martins de novo. Estou vindo aqui com essa videoaula aqui para a gente falar um pouco sobre conferências e tratados do meio ambiente e políticas ambientais. Falar um pouco dos protocolos internacionais, do selo verde, crédito de carbono, enfim, abordar esse item aí tão importante aí para a nossa disciplina. Então, começando aí com a nossa introdução, falando um pouco sobre a parte aí da introdutória, que com a globalização, através do uso da internet, o crescimento da velocidade da mídia, os desastres ambientais em qualquer parte do mundo começaram a alertar o ser humano do grave perigo a ser extinto. Então as coisas começaram a ficar cada vez mais alarmantes, as pessoas começaram a enxergar isso com muito mais profundidade, até pela velocidade das informações. Mas foi somente na metade do século XX que se deu início ao movimento global, que se traduziu em inúmeros encontros, conferências, tratados e acordos que foram sendo assinados aí pelo mundo. Ao mesmo tempo, se desenvolveu uma participação maior das comunidades através das organizações não governamentais, as ONGs ambientais, culminando no final do século com uma formulação de uma nova estratégia de desenvolvimento que contempla o meio ambiente não mais como um depositário dos restos da civilização industrial, mas como parte integrante e necessária de qualquer progresso e humanidade queira realizar. Então começou aí já a se pensar no desenvolvimento sustentável e uma preservação do meio ambiente para as futuras gerações. E aí eu trago o primeiro tema, que é o problema ambiental do século XX. Então, na segunda metade do século XX, com a intensificação do crescimento econômico mundial, os problemas ambientais foram se agravando e começaram a aparecer com uma maior visibilidade para amplos setores da população, em particular os países desenvolvidos, os primeiros a serem afetados pelos impactos provocados pela Revolução Industrial. Então, até o ano de 1962, os problemas derivados da relação do homem com o meio ambiente foram abordados de uma forma muito especial, muito superficial, muito rala. E nesse ano, Rachel Carson publicou um livro chamado Silent Spring, ou Primavera Silenciosa, da tradução, e teve uma enorme repercussão na opinião pública e que expunha os perigos de um inseticida, o DDT. E Rachel Carson ele trabalhou durante 17 anos no Departamento de Caça e da Vida Selvagem dos Estados Unidos e teve a oportunidade de conhecer os problemas relacionados com os pesticidas. E o livro foi escrito para alertar o público e incentivar as pessoas a reagir contra o abuso do uso dos pesticidas químicos. No ano de 1968, 3 encontros foram fundamentais para delinear uma estratégia para o enfrentamento dos problemas ambientais na década de 70 e seguintes. Então, no mês de abril de 68, estiveram reunidas em Roma, na Itália, pessoas de 10 países, entre cientistas, educadores, industriais e funcionários públicos de diversas instâncias do governo, com o objetivo de discutir os dilemas atuais e futuros do homem. Deste encontro nasceu o Clube de Roma, uma organização informal descrita com muita propriedade como um colégio invisível. A Assembleia das Nações Unidas, neste ano de 68, decide pela realização em 72, na cidade de Estocolmo, na Suécia, de uma conferência mundial sobre o meio ambiente humano. E essa conferência gerou a declaração sobre o ambiente humano e produziu um plano de ação mundial com o objetivo de orientar a preservação e a melhoria do ambiente humano. Um outro importante resultado do evento foi a criação do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, chamado PNUMA, encarregado de monitorar o avanço dos problemas ambientais no mundo. Decidiu-se que a sede do PNUMA seria em Nairobi, no Quênia, para favorecer uma maior participação dos países em desenvolvimento. O novo organismo iniciou suas atividades oficialmente em outubro de 73. A Unesco promove em Paris, no mês de setembro de 68, uma conferência sobre a conservação
e o uso racional dos recursos da biosfera, que estabelece as bases para o lançamento em 1971 do programa Homem e a Biosfera. Esses encontros demonstram o crescimento da questão ambiental e colocam o ano de 68 como um marco nas discussões sobre o meio ambiente. Então é importante lembrar que esse ano foi atípico, constitui-se no momento histórico em que ocorreram grandes mobilizações em massa, principalmente mobilizações estudantis no mundo todo, que questionavam a racionalidade desse sistema capitalista como de uma forma geral e buscavam formas alternativas de convivência entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Certamente esse clima social, político, ele contribuiu muito para o aprofundamento desse debate ambiental. A década de 70, como citado agora anteriormente, o programa Homem e Biosfera foi lançado em conferência patrocinada pela Unesco e realizada em Paris, entre os dias 9 e 19 de novembro de 1971. O encontro contou com a participação de representantes e observadores de diversos países e de várias organizações internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, entre outros, que reconhecem a necessidade de se estabelecer uma cooperação científica internacional para se conceber e aperfeiçoar um plano de utilização e conservação racional e conservação dos recursos naturais da biosfera. Como a consequência da criação do programa, a partir de 76, foi criada ao redor do mundo uma rede mundial de áreas protegidas denominada Reservas da Biosfera. Essas reservas envolvem regiões com ecossistemas terrestres ou costeiros, nas quais o objetivo é conciliar a conservação da diversidade biológica com a exploração racional dos recursos naturais. E no Brasil possui 6 reservas em seu território: a Mata Atlântica, o Cinturão Verde de São Paulo, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e a Amazônia Central. A década de 80. No ano de 83, a Assembleia Geral da ONU, como reflexo do aumento crescente das preocupações ambientais, ela criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, CEMAD, presidida pela primeira-ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland, com o objetivo de examinar as relações entre meio ambiente e o desenvolvimento e apresentar propostas viáveis. Aí começou a se ter o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí foi solicitado a esta comissão apresentar um trabalho que consistiria numa agenda global para a mudança. Desta agenda surgiram inovações para a política ambiental que incentivaram resultados concretos para a preservação do meio ambiente, e podemos citar como exemplos das sugestões: as políticas deveriam recomendar formas de cooperação na área ambiental entre os países em desenvolvimento e entre os países em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e social, que os levem a atingir objetivos em comum, considerando as inter-relações de pessoas, de recursos, de meio ambiente e desenvolvimento. Então começaria a se ter uma cooperação entre países, uma ajuda em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, e inclusive uma ajuda em termos de crédito de carbono, que a gente vai uma compensação, melhor dizendo, que a gente vai ver nos slides posteriores. O informe da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominado Nosso Futuro Comum, divulgado em 87, ele pode ser considerado um dos mais importantes documentos sobre a questão ambiental e o desenvolvimento dos últimos anos. Ele vincula de uma forma bem estreita a economia e a ecologia e estabelece com muita precisão o eixo em torno do qual se deve discutir o desenvolvimento, formalizando o conceito de desenvolvimento sustentável e estabelecendo parâmetros. Aqui, os estados, independente da sua forma de governo, devem se pautar
assumindo a responsabilidade não só pelos danos ambientais, mas também pelas políticas que causem esses danos. Esse documento, Nosso Futuro Comum, ele foi referência e base importante para os debates que aconteceram na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizado aqui no Rio de Janeiro, em 1992, onde popularizou o conceito de desenvolvimento indissoluvelmente ligados. A década de 90, início do século XXI. Então, no final do século XX e no início da década de 90, o meio ambiente ocupava um patamar privilegiado na agenda global, tendo se tornado assunto quase obrigatório nos inúmeros encontros internacionais. Foi um período de intenso debate, atividades, fóruns e encontros que resultaram em um consenso mundial dos perigos que corria o planeta caso se mantivesse o modelo de crescimento sustentável que até então vigorava. O SINUMAD ocorreu 20 anos após a Conferência de Estocolmo e concentrou-se em identificar as políticas que geram efeitos ambientais negativos. Então concluiu ela de forma eloquente que a proteção ambiental ela constitui parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente. E aí o meio ambiente e o desenvolvimento são duas faces da mesma moeda com o nome próprio. Esse que a gente tanto se fala até hoje. O desenvolvimento sustentável, o qual não se constitui um problema técnico, mas social e político. Ou seja, onde quer se dizer que não é tecnicamente impossível de fazer. O problema é que não se faz por conta que não se quer, politicamente ou socialmente. Como produto desse encontro, foram assinados 5 documentos que direcionam as discussões sobre o meio ambiente nos anos subsequentes, quais sejam a Agenda 21, o Convênio sobre a Diversidade Biológica, o Princípio para a Gestão Sustentável das Florestas, a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Além dos importantes documentos contendo diretrizes gerados na SINUMAD, houve um desdobramento institucional importante, que foi a criação da Comissão sobre o Desenvolvimento Sustentável, o CDS, em dezembro de 92, para assegurar a implementação das propostas do Rio 92. O CDS é uma comissão do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Em dezembro de 2000, a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu que a CDS serviria de órgão central organizador da Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+10, que ocorreria em Joanesburgo entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro de 2002 e que teria como objetivo avaliar a situação do meio ambiente global em função das medidas adotadas na SINUMAD de 92. Então faria esse paralelo, né? Como é que ficou, o que se atingiu 10 anos depois. Realizada a conferência, foram produzidos 2 documentos relevantes: a Declaração de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável, o Compromisso de Joanesburgo para um Desenvolvimento Sustentável. Com o avanço da conscientização ecológica nos países do norte na década de 70 e 80, desenvolveram-se tecnologias que possibilitaram melhor controle das emissões de poluentes, maior economia energética e substituição de alguns recursos naturais escassos por recursos renováveis. O que são esses países do norte que se abordou no slide anterior? Os países do norte são os países ricos e desenvolvidos, também denominados países de primeiro mundo, que contrastam com o país do sul, conhecido como países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Os países do norte são os Estados Unidos, Canadá, Japão, Israel, Austrália, Nova Zelândia e as nações da Europa Ocidental. E aí, em 92, foi criado o Protocolo de Kyoto. Né? A história do Protocolo de Kyoto começa em 92, aqui na Convenção das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio, onde as comunidades internacionais, como a gente falou, sublinhou a responsabilidade histórica dos países ricos pela mudança climática. Só que esse protocolo foi muito importante na época, ele é muito abordado até hoje. E por isso que eu estou trazendo ele de uma forma separada aqui, mais detalhada. Em 97, em Kyoto, no Japão, as negociações sobre o documento definiram como
em que contexto a proteção do clima deveria prosseguir, consumando que grandes emissores de gases de efeito estufa deveriam liderar a desaceleração da mudança climática. Então, nesse caso, esse protocolo foi justamente um protocolo mais específico para a emissão de CO2, para a emissão dos gases de efeito estufa. Após a assinatura de 141 países, o protocolo de Kyoto entrou finalmente em vigor em 16 de fevereiro de 2005, exato 15 anos depois. Sobre o tratado, 38 países industrializados se comprometeram a reduzir suas emissões de gases nocivos ao clima em 5,2% em média até 2012, em comparação com os níveis de 1990. Os signatários incluíram os Estados Unidos e a União Europeia. Então foi a primeira vez que tivemos algo no direito internacional tão vinculativo. A firma Rank, que fez essa reportagem, que esteve envolvido nas negociações para os países em desenvolvimento. Foi um avanço. Quando os Estados Unidos, responsáveis por uma grande parte das emissões históricas de CO2, se retiraram do acordo em 2011, o Canadá logo depois, muitos analistas pensaram que o protocolo de Kyoto ia fracassar. Mas em 2012, as emissões dos países industrializados caíram 20% em relação ao nível de 1990, 5 vezes a meta de Kyoto para os demais países. A União Europeia reduziu suas emissões em 19%, a Alemanha em 23%. No mesmo período, contudo, as emissões globais aumentaram cerca de 38%. O acordo não foi suficiente para limitar o aumento do aquecimento global a longo prazo, né? Afirma o Andrew Light, da World Resources Institute. Isso porque o documento se aplica apenas aos países responsáveis por 1/4 das emissões globais. Isso não é suficiente para lidar com o problema, é preciso obter um acordo de participação maior, segundo o Light desse instituto. E eu trago dentro desse protocolo de Kyoto foi estabelecido os créditos de carbono. Se falam tanto isso, né, tem ações na bolsa. Eu vou falar um pouco, não vou aprofundar muito, precisaria só de uma hora para isso, mas eu vou falar um pouco sobre crédito de carbono. Um crédito de carbono é a representação de uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. Existem diversas maneiras de gerar crédito de carbono, dentre elas a substituição de combustíveis em fábricas, onde elas deixam de usar biomassa não renovável, como lenha de desmatamento, e passam a usar biomassa renovável, por exemplo, como eucalipto de área de reserva utilizada para isso. Além de emitirem menos gás geradores de efeito estufa, contribui para a diminuição do desmatamento. Assim, a partir da diferença dos dois cenários é calculado quanto de carbono deixou de ser reemitido com essa substituição, gerando assim os créditos. O crédito de carbono é a moeda utilizada no mercado de carbono. Nesse mercado, empresas que possuem um nível de emissão muito alto e poucas opções para redução, elas podem comprar crédito de carbono para compensar suas emissões. Assim, elas indiretamente ajudam a manutenção do projeto de redução e, além de equilibrar o nível de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, contribuem para um desenvolvimento sustentável da comunidade pobre. Ou seja, a cada 10 toneladas que um país deixa de emitir, comprovadamente, ele vende isso para o outro país poder emitir. Então faz uma compensação. Olha, eu deixo de emitir, eu estou deixando de emitir 10 toneladas, eu vou vender esse crédito para você poder emitir, mantendo o seu protocolo verde, mantendo o seu protocolo de Kyoto. Ou seja, eu consigo fazer por você, só que você compra isso de mim. Então já chegou a ser $8 a tonelada. Hoje em dia está menos. Está um menor valor. Só que é mais ou menos uma compensação. É assim que funciona. O estado do debate ambiental no final do século XX. A questão ambiental vem se tornando um dos itens fundamentais da agenda internacional, particularmente após a ECO 92, o aumento da assinatura de tratados e acordos multilaterais internacionais, ao mesmo tempo em que aumentam as medidas normalizadoras tomadas pelos organismos financeiros internacionais, que contribuem para desenhar um quadro em que se configura a construção de uma nova ordem ambiental mundial.
A partir daqui se começa a vincular a liberação de crédito financeiro com medidas de proteção ambiental. Os empréstimos concedidos pelas agências internacionais de financiamento do desenvolvimento aumentam substancialmente o condicionamento da liberação de recursos com metas ambientais pré-estabelecidas. Ou seja, eu vou te liberar esse dinheiro, mas você tem que ter metas ambientais no seu desenvolvimento do seu negócio, da sua indústria, do seu projeto. Dos empréstimos concedidos pelo Banco Mundial, entre 88 e 92, constatou-se que 60% incluíam explicitamente metas ambientais ou condicionalidades referentes ao meio ambiente nas áreas de agricultura, de silvicultura, de energia, comércio e indústria. Um percentual bastante superior aos 37% registrados entre os anos de 79 e 87. E aí vem o Protocolo Verde. O Protocolo Verde é um documento firmado entre o governo federal, através de seus municípios e bancos oficiais brasileiros, incorporando a variável ambiental na gestão e concessão de crédito oficial e benefícios fiscais, com o objetivo de criar mecanismos que evitem a utilização desses créditos e benefícios em atividades e empreendimentos que sejam prejudiciais ao meio ambiente. Esse protocolo surgiu como resultado de um grupo de trabalho instituído em 95, cuja iniciativa está prevista na Política Nacional de Meio Ambiente, isso está em Lei 6.938, de 31 de agosto de 81, que dispõe do seu artigo 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento na forma da lei e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Então, nessa mesma lei estão previstas também, para aqueles que não cumprem as determinações exigidas, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo governo, pelo poder público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Ou seja, está vinculado em lei, expedidos por padrões do CONAMA, a liberação de créditos com o cumprimento das legislações ambientais e o cumprimento de medidas pró-meio ambiente. Em abril de 2009, os bancos privados, através da Federação Brasileira de Bancos, a FENABRAN, assinaram o protocolo de intenções com o Ministério do Meio Ambiente, aderindo ao Protocolo Verde. Então, linhas de financiamento só serão liberadas para empresas empenhadas em desenvolver políticas socioambientais. E empresas e empreendimentos que dependem de financiamento bancário para suas atividades econômicas terão, a partir daquela data, que comprovar que estão empenhadas em desenvolver políticas socioambientais, ou seja, respeito aos direitos humanos e trabalhistas e a preservação da biodiversidade. Em abril de 2009, os bancos privados, através da Federação Brasileira de Bancos, assinaram o protocolo, aderindo ao Banco Verde, e as linhas de financiamento só serão liberadas para empresas empenhadas em desenvolver as políticas ambientais. Empresas e empreendimentos que dependem de financiamento bancário para suas atividades econômicas terão, a partir daquela data, que comprovar que estão empenhadas em desenvolver políticas socioambientais, ou seja, respeito aos direitos humanos e trabalhistas, preservação da biodiversidade, valorização da diversidade das culturas locais, redução da pobreza e da desigualdade na distribuição de renda. Os recursos só seriam liberados às pessoas que não tiverem dívidas com o IBAMA. Caso contrário, além de não poder receber o empréstimo, elas seriam incluídas no cadastro de inadimplentes do Banco Central, o que as impede de fazer qualquer transação com instituições financeiras governamentais ou participar de concorrências públicas. E aí eu encerro aqui com a Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável. Os bancos reconhecem que podem cumprir um papel indispensável na busca de um desenvolvimento sustentável que pressupõe a contínua melhoria do bem-estar da sociedade e da qualidade do meio ambiente. Para tanto, propõe-se a empreender políticas e práticas bancárias que estejam sempre
e cada vez mais em harmonia com o objetivo de promover um desenvolvimento que não comprometa as necessidades das gerações futuras. Beleza, galera? Então essa era a nossa aula de políticas ambientais. Façam o exercício referente a essa aula e bons estudos.